Olá, turma! Sejam bem-vindos ao mais novo vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar os principais motivos que explicam a queda dos fundos imobiliários, principalmente os fundos de tijolo. O que a gente precisa analisar, o que a gente precisa compreender para identificar se a gente está diante de uma oportunidade, se a gente está diante de um fundo que é muito descontado, ou se o cenário pode ficar ainda mais desafiador, ou se o cenário pode ficar ainda mais difícil, se esse fundo pode ter uma nova queda. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixar o like, isso é importante para que a gente possa atingir um número cada vez maior de investidores. No último vídeo aqui do canal, eu mostrei exatamente a diferença na dinâmica entre os fundos imobiliários de tijolo e os fundos imobiliários de recebíveis, que são aqueles que investem em título imobiliário e não investem diretamente em imóveis. Agora, nós vamos focar exclusivamente em fundos de tijolo, que nós já aprendemos aqui no canal, que são os que sofrem mais no cenário de subida de juros. E vimos aí na semana passada o Copom subindo a taxa de juros novamente, e isso tendo um impacto imediato na nossa carteira de investimentos. Vamos lá ver alguns exemplos. Estou gravando esse vídeo aqui pela manhã, tomando um café enquanto eu acompanho o mercado, enquanto a gente tenta entender para onde é que vai a dinâmica do mercado. Alguns exemplos só para poder ilustrar o nosso vídeo. Então, eu separei aqui 3 fundos imobiliários de shoppings, começando com o HGBS, fundo imobiliário da Rede. E a gente vê que nos últimos 5 dias, esse fundo está caindo aí quase 3%. Quando a gente olha XPML, fundo de shopping da XP, uma queda de 2,66%. A cota estava ali próxima a 111, né? E agora ela está abaixo de R$ 109. Quando a gente olha outro fundo de shopping, dessa vez o VISC, ele está caindo um pouco menos. Dos três é o que tem a menor queda, caindo 1,84% no momento que eu gravo esse vídeo. O que explica, né? Óbvio que a gente sabe que na renda variável, oscilações de curto prazo, elas são normais. No curto prazo, o mercado reage a sentimentos, reage à emoção dos investidores, reage até a um possível efeito manada. No longo prazo, quando a gente analisa janelas de tempo maiores, a cotação ela tende a seguir os fundamentos, de forma que os melhores fundos imobiliários tendem a entregar os melhores resultados no longo prazo. No curto prazo, a aleatoriedade ela acaba predominando. O nosso papel aqui no vídeo de hoje é mostrar exatamente o que pode vir pela frente, olhando a bagagem daqui para trás. Eu sou investidor de fundo imobiliário há muito tempo. Eu já vi momentos de queda muito piores do que esse. Eu já vi ciclo de alta de juros, eu já vivi ciclo de queda de juros. Eu já conheço a dinâmica. E aí a gente consegue inferir algumas conclusões importantes para que você possa administrar sua carteira de fundos imobiliários da melhor maneira possível. Sempre que a gente analisa um ativo de renda variável, a gente está correndo mais risco. Se você compra uma cota de fundo imobiliário, por exemplo, ou se você compra uma ação listada em bolsa, você está comprando um ativo de maior risco. E você só topa esse risco maior porque você quer ganhar mais, porque você quer ter um retorno maior, você quer ter uma rentabilidade maior. Então, se você ainda não sabia disso, anota.
você só aceita tomar mais risco porque você quer ter uma rentabilidade maior. Caso contrário, você escolheria um ativo de muito menor risco. Antes de pensar em rentabilidade, a gente pensa sempre em proteção patrimonial, evitar perdas, né? É aquele mantra, né? Assim, a primeira lei é sempre não perder dinheiro. A segunda lei é não esquecer a primeira. Então, é aquele ditado aí, muito falado no mercado financeiro. Nesse vídeo aqui, vocês já perceberam, quem já assistiu os vídeos anteriores, a gente entrega um conteúdo muito mais denso. Esse conteúdo aqui, alguns de vocês não vão encontrar nem em cursos pagos por aí. Por isso, deixa o like aqui no vídeo. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, o canal cresce e a gente consegue atingir mais investidores. Se a gente já sabe que eu vou para a renda variável em busca de um retorno maior, aceitando correr risco, eu preciso ter sempre uma base de comparação. Qual seria, então, o ativo de menor risco da nossa economia? Qual seria aquele ativo que a gente chama do ativo livre de risco? É o título público. O título público representa o que a gente chama do ativo livre de risco. Seria o ativo com risco zero. São títulos emitidos pelo governo. Governo, em última instância, ele consegue emitir moeda, por exemplo, para honrar com seus compromissos. Ah, Bruno, emitir moeda gera inflação. Sim, a gente sabe disso. Mas quando a gente fala que é um ativo com risco zero, é que você não vai ter o risco de calote. Você vai receber o seu dinheiro quando você empresta para o governo, mesmo que esse dinheiro valha menos por conta da inflação. Mas esse não é o tema aqui, não é o tema aqui do vídeo. O tema daqui do vídeo é justamente a gente comparar o retorno de um ativo com risco zero e um ativo com risco um pouco maior. Então, esse ativo de risco zero, ele é representado pelo Tesouro Direto. E aí, eu estou aqui na plataforma do Tesouro Direto. A gente pode ver aqui, ó, quando a gente vai nos títulos, a gente tem aí uma infinidade de títulos sendo negociados. Títulos pré-fixados, aqueles títulos que você já sabe de antemão sua rentabilidade, títulos atrelados à Selic, então você vai receber ali um pouquinho todo dia da Selic diária. A gente tem os títulos atrelados ao Tesouro IPCA, ou seja, é aquele título que ele te entrega uma rentabilidade mais a inflação do período. O Tesouro IPCA com vencimento em 2029, por exemplo, ele está hoje com uma taxa de 6,72% mais IPCA. E aí a gente tem vários vencimentos. 2035, 2045. A gente tem uns títulos novos aqui, que é esse Tesouro Renda Mais, que vence lá longe, em 2065, por exemplo. Mas qual é o nosso objetivo aqui? Comparar a rentabilidade do Tesouro Direto com a rentabilidade de um desses fundos imobiliários de shopping, por exemplo. No exemplo do XPMOLs, com o preço de cota atual, ele nos entrega como rentabilidade um dividend yield de 10,02%. E o que é esse indicador, né, Bruno? O que é o dividend yield? É exatamente o que o fundo pagou em dividendo nos últimos 12 meses. No caso do XPML, R$ 10,83, dividido pelo preço da cota, R$ 108,66. Então, no numerador, eu tenho o somatório do dividendo dos últimos 12 meses e no denominador, eu tenho o valor da cota. Vocês concordam que quanto mais se desvaloriza a cota, maior fica o dividend yield? Se eu estou dividindo
o que ele me entrega de dividendo por um número cada vez menor, maior fica esse dividend yield. Vamos fazer algumas simulações aqui? Se eu pego esses mesmos R$10,83 e essa cota cai de 108 para R$100, por exemplo, o meu dividend yield sobe para 10,83%. Ele sobe quase 1% por conta da desvalorização. Então, quanto mais barato eu compro, melhor. Quanto mais descontado eu consigo comprar, melhor. Lembra que o dividendo ele é por cota. Se por R$111 eu achava uma boa escolha comprar XPML11, por 108, eu deveria achar isso uma opção melhor ainda. Só que como tudo na vida é relativo, a gente precisa comparar. É melhor em relação a quê? Qual é a nossa base de comparação? Qual é o nosso parâmetro? E é aí que entra o título público. Eu vou utilizar para o nosso estudo aqui no vídeo o título público com vencimento em 2029. Então eu vou utilizar o Tesouro IPCA 2029. Por que, Bruno, o título que vence em 2029? Porque a gente está em 2024, 2029 é daqui 5 anos. 60 meses é, em média, o prazo de um contrato de locação, por exemplo. Então, o prazo de um contrato de locação comercial, ele gira em torno de 60 meses. Então, me parece aí uma janela de tempo razoável. Eu poderia utilizar um título mais longo, um título que vence em 2035? Poderia também. Para o nosso vídeo aqui, o 2029, ele vai servir. E quando a gente olha aqui, nos últimos 30 dias, a taxa desse título era de 6,14 no dia 26 de agosto, subiu para 6,36 e chegou aqui na máxima dos últimos 30 dias, é uma taxa de 6,72%. Então, nota que se você compra um título público e você fica com ele até o vencimento, você vai receber exatamente a taxa de 6,72% mais a inflação acumulada durante todo o período, desde o momento do seu investimento até o vencimento do título, lá em 2029. Enquanto que no fundo imobiliário, que é o nosso exemplo, você vai receber aqui, no momento que eu gravo esse vídeo, se a cotação varia, isso também vai variar, o dividend yield é de 10,02% mais a inflação. Bruno, por que 10% mais a inflação, que é o retorno do fundo imobiliário de shopping, nesse exemplo aqui, o XPML? Porque os contratos de locação eles são reajustados por algum índice de inflação, na maioria dos casos o IPCA. Então o meu dividendo ele é crescente. Vamos ver isso na prática? Quando eu olho 2023, o dividendo do XPML ele é crescente. Ele começa fevereiro em 77 centavos e ele termina novembro em 85 centavos. O dividendo ele aumenta, porque os contratos das lojas dentro do shopping eles são reajustados. Aqui a gente exclui janeiro e dezembro, porque é sempre maior. Porque shopping tem uma parte da receita vindo de aluguel variável, de acordo com a venda que tem dentro dos shoppings. Então, dezembro e janeiro pega as vendas ali de final de ano, pega as vendas do Natal. Vamos olhar só 2024, por exemplo? 2024, a gente começa fevereiro com um dividendo de 90 centavos
E a gente chega agora em setembro com um dividendo de 92 centavos. Então esse dividendo ele é crescente. Quando olhamos os últimos 5 anos, a gente vê isso de forma ainda mais clara. Excluindo 2020, por motivos óbvios, né? Shoppings fechados, o primeiro trimestre ali de 2021 ainda muito difícil, mas de 2022 em diante é praticamente aqui uma escadinha, né? Os dividendos eles são crescentes. Por isso que a gente fala que aqui é um dividend yield de 10% mais IPCA. Opa! Você pode estar se perguntando, já descobri qual é o meu prêmio por correr mais risco. Se eu não quero correr risco nenhum, eu compro um título público. Pode ser o Tesouro IPCA 2029, por exemplo, que eu vou receber 6,72. Se eu quero correr mais risco, eu compro um fundo imobiliário de shopping, por exemplo, que me entrega um retorno de IPCA mais 10. Então eu já consigo aqui descobrir qual é a minha remuneração adicional por correr mais risco. Essa remuneração adicional é conhecida como prêmio de risco. No nosso caso, é 10%. Estou falando 10% para facilitar os cálculos, né? Exatamente seria 10,02 menos 6,72%. Então a gente tem aqui 72 dá 28, 3,3%. Pouco mais de 3% de prêmio de risco. E é o correto. Se eu aceito tomar mais risco, é natural que eu seja remunerado adicionalmente por esse risco. Mas caramba, será que 3% de prêmio de risco não é muito? Qual seria o nosso parâmetro? Como é que a gente consegue fazer uma boa base de comparação? E aí eu trago um gráfico aqui, que é exatamente um gráfico feito pela XP, que ele mostra o dividend yield do IFIX em geral, que é essa linha mais escura aqui. Ele traz o dividend yield dos fundos imobiliários de recebíveis, que é a linha amarela. A gente já aprendeu aqui no canal também que o dividend yield dos fundos de recebíveis é maior do que dos fundos de tijolo, porque eles repõem a inflação praticamente de forma imediata. E a gente tem o dividend yield dos fundos de tijolo, que é essa linha marrom clarinha aqui. E qual é a novidade? É a linha cinza, representado pelo título público. NTN-B é como se fosse o nome técnico do título Tesouro IPCA. Então, sempre que vocês veem Tesouro IPCA ou vocês verem NTN-B, vocês estão falando do mesmo título. E essa linha cinza representada aqui, perceba que ela está aumentando. A taxa do título público está aumentando. Naturalmente, o dividend yield do fundo imobiliário precisa aumentar. Senão, esse prêmio de risco ele fica achatado. Olha comigo. Vamos imaginar que o dividend yield do fundo imobiliário ficasse parado em 10%. E a taxa do título público fica em 6%, em 7%, em 8%, em 9%. Caramba! 9% o título público, 10% o fundo imobiliário. Só 1%, Bruno, de prêmio de risco? Não. 1% só de remuneração adicional para correr mais risco? Não, eu não topo, não. E aí, quando eu não topo, eu deixo de comprar fundo imobiliário e passo a vender fundo imobiliário para alocar em renda fixa. Então, na média, esse dividend yield, ele gira, tá? O dividend yield de fundo imobiliário de shopping, eu estou pegando esse gráfico aqui, olhando a média, esse dividend yield gera em torno de 8%. A linha laranja mostra a variação.
Em alguns momentos, esse dividend yield é muito maior. Em alguns momentos, ele é muito menor. Como tudo na vida, a gente tem a teoria do retorno às médias. Então, se a gente tem um dividend yield muito acima da média, o esperado é que ele volte para algo próximo a 8%, que nos parece aí um retorno adequado para comprar fundo imobiliário. É por isso que quando vocês veem notícias, taxas de juros subindo, taxas de juros futuros subindo, política fiscal expansionista, governo está gastando muito, isso faz com que a taxa do Tesouro Direto suba. E naturalmente isso impacta negativamente os nossos fundos imobiliários. Entendido isso, a gente passa para a conclusão. Quanto mais barato comprar, melhor. Mas a gente só vai conseguir comprar barato justamente nesses momentos de turbulência. Nos momentos de piora de cenário econômico, nesses momentos de subida de juros, nesses momentos de subida das taxas do Tesouro Direto. Isso faz com que você consiga comprar fundos imobiliários a preços mais atrativos. Quem nunca olhou para o passado e viu aquele gráfico com fundo imobiliário muito mais barato e pensa, nossa, eu deveria investir nessa época. Ou se você já investia, eu deveria ter comprado mais cotas. Eu deveria ter aportado mais. Só que aquele momento também era um momento de turbulência. Quem aqui já era investidor ali no segundo governo Dilma, na incerteza durante o processo de impeachment, a gente tinha muita coisa barata. Porque as taxas de juros, as taxas do Tesouro Direto tinham explodido. Tinha subido muito. Vocês querem ver uma coisa? Vou pegar aqui um histórico de um título um pouquinho mais longo, que é o Tesouro IPCA 2035. Veja aqui, ó. Janeiro de 2026. Essa taxa chegou em 7,8%. É muita coisa. Isso aqui era a incerteza ali, governo Dilma, impeachment. Depois, com o governo Temer, é que a taxa começa a recuar. Quem era investidor ali viu que tinha coisa muito barata. Tinha ativos sendo negociados muito abaixo do seu chamado preço justo. É com esse conhecimento que eu venho aqui ensinar para vocês entender o que faz aquele seu ticker piscar na tela. Aquele códigozinho, 4 letras, terminando com 11, que hora fica verdinho porque está subindo, hora fica vermelho porque está caindo, aquilo ali tem um motivo. Aquilo ali não é simplesmente aleatoriedade acontecendo. Aquilo ali tem uma justificativa. Por isso que quanto mais conhecimento você tem, mais seguro para continuar investindo. Porque agora você sabe por que está caindo. Você sabe que se as taxas do Tesouro Direto continuarem subindo, seu fundo imobiliário de tijolo ele pode continuar caindo. E o melhor, na maioria dos casos, continua tudo muito bem com ele. O fundo continua performando muito bem. Se for um fundo de shopping, o shopping está funcionando, as lojas estão funcionando, o estacionamento está funcionando, as pessoas estão comprando, está gerando emprego, está movimentando a economia. E agora, por questões macroeconômicas, alguns investidores decidem vender suas cotas por um valor muito mais baixo. E o investidor com foco no longo prazo, ele consegue aproveitar e acumular um número ainda maior de cotas. Turma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se gostaram, deixem o like aqui no vídeo. É um conteúdo bem completo, tá? Assim, de verdade, tem curso que não ensina o que a gente passou aqui nesse vídeo. E aí eu conto com a sua ajuda para poder curtir e fazer com que o YouTube entregue nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Obrigado, turma, e até o próximo vídeo.